14:15. Ô, glória. Bom dia para todos. Bom dia. Mais um dia abençoado, né? Glória a Deus. Deus é bom. Nós temos que agradecer muito o ar que nós respiramos, né? O deitar, o levantar, o ar que nós respiramos. Essa oportunidade que Deus nos dá, irmãos, de buscar primeiro o seu reino. Já tivemos aqui um momento de oração, já tomamos o café da manhã e agora estamos com a oportunidade de meditar um pouco, aprender com a palavra de Deus. E você na live é o nosso convidado. Quero desejar também a vocês também um dia abençoado, saudar vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre um tema que diz assim: lugar secreto. O que significa isso, pastor? É justamente isso que nós vamos aprender. E o texto básico da leitura é Êxodo, capítulo 33, versículo 7, segundo o livro do Velho Testamento. Quer ler, Miquel, para nós? E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todos aqueles que buscavam o Senhor sairá à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Amém, obrigado. Eu vou repetir a leitura em outra tradução, tá? Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O seu Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Glória a Deus. Irmãos, há 3 ambientes que podemos frequentar. Há 3 ambientes que podemos frequentar. Quais são eles, pastor? Primeiro, o quarto. Segundo, o deserto. Terceiro, o monte. Terceiro, o monte. E eu meditando nisso aqui, irmão, Deus começava a ministrar no meu coração. Tipo assim, e eu já me deparei muito com isso. Principalmente lá no Ceará. Eu acho que aqui em São Paulo tem essas coisas, né? Só no Ceará essas coisas. Aqueles que sobem monte, que vão orar no monte, se tornam alguns muito orgulhosos, muito soberbos, porque sobe monte. Só que muitas das vezes eu aprendi que aquele que não sobe o monte, mas está no quarto. No quarto. E no quarto também, irmão, é lugar de intimidade com Deus.
Eu aprendi uma coisa, irmão, porque eu faço uma coisa e o outro não faz, eu criticar o outro porque eu estou fazendo e ele não está fazendo, está errado. Porque ninguém sabe a intimidade, irmão, que uma pessoa tem com Deus. Tem gente que sobe um monte, mas ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, ainda não aprendeu a ser submisso a Deus, não aprendeu ainda, irmão, viver na direção de Deus. E muitos sobem monte não é nem para buscar uma intimidade com Deus. Buscar status. É diante de uma necessidade, de uma precisão. Se Deus resolver o problema dele, ele não sobe mais nem um monte. Então, assim, ninguém sabe a intimidade que alguém tem. Vamos supor, isso se tornou um ato religioso. Eu tenho isso como um ato religioso. Você está na igreja. Aí está lá aquele pregador lá, ou aquele cantor está lá, não levanta a mão, não dá um glória a Deus, mas quando pega no microfone, né? Ô, irmão, fica de pé, parece que tu tá morto, irmão. Ô, irmão, dá um glória a Deus, irmão, boca travada, o cara feio, parece chupou limão, e não sei o quê. Meu irmão, você não sabe como aquela pessoa chegou na igreja, cara. Você não sabe como aquela pessoa está naquele ambiente. Talvez aquela pessoa chegou naquele ambiente, talvez o último recurso dela. Um suspiro. Que dali, talvez só Deus sabe, muitas vezes ia estar arquitetado para se matar, se suicidar, tomar uma decisão precipitada, e vai na casa de Deus para ouvir uma palavra de Deus, quando é fé se depara com pessoas soberbas, pessoas sem sabedoria, né? Porque a pessoa não ficou de pé, não quer dizer que a pessoa está ali na carne, endemoniado, sei lá, porque a pessoa não levantou a mão, não quer dizer que a pessoa não está ali, não, virou hoje, irmãos, culto, irmão, está mais práticas religiosas, costumes. Irmão, deixa a pessoa ficar à vontade, é espontâneo. Uma certa vez Pedro pregando, irmão, não sei se foi a primeira pregação de Pedro pregando, irmão, quando é fé, os próprios irmãos, as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, perguntaram a Pedro, o que nós temos que fazer diante dessa palavra? Aceita Jesus como teu único Salvador, receba o dom do Espírito Santo, se arrependa dos seus pecados. Então, assim, a palavra tem que convencer, a presença de Deus no ambiente, irmão, é que vai fazer a diferença. Aí muitas das vezes eu pego o microfone, não tenho a presença de Deus, não tenho som, não tenho nada, só grito, só movimento. Aí em vez de, irmão, de eu atrair o povo com a presença de Deus, com a unção de Deus, irmão, eu estou usando ali o microfone para condenar, jogar pedra. Ixi, me imagino como essa pessoa volta para casa. Meu Deus. Entrou, pastor. Pior do que entrou, cara. Irmão, eu não vou longe, não. Eu já fui um desses, irmão. Já fui aqueles pregadores quando eu pregava no microfone. Cadê a igreja? Tá aqui não? A igreja está morta, a igreja, tá entendendo? Levanta a mão, irmão, fica de pé, irmão. Ô, irmão, fica de pé, irmão. Se coloca em cima dos teus tornozelos, parece que tá aleijado. Olha, irmão. Eu já fui assim. Antes de subir no púlpito, tá. Eu já fui. Nem tava ali dentro, né? Não. Pastor? Tá morto. Aí quando pega no microfone, meu Deus do céu. A gente acha que isso é unção, a gente acha que isso é avivamento, mas não é. Então, Deus estava ministrando no meu coração, na manhã deste dia, irmão, que há vários lugares, irmão, de nós buscarmos a Deus, como eu falei aqui, o quarto, o deserto, o monte, né? O próprio Senhor Jesus, irmão, em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto
te recompensará publicamente. Eu não estou aqui falando, irmão, que a gente não deve orar publicamente. Jesus orou publicamente. A oração que Jesus fez, irmão, se eu não me engano, capítulo 11 de João, né, na questão da ressurreição de Lázaro, João capítulo 17, a oração que ele faz também pedindo a proteção sobre nós. Então, assim, Jesus vai fazer várias orações, irmão, no secreto, ele saía para os montes para ficar só com Deus, e orava também, irmão, quando Jesus levou os 3 discípulos, Mateus, Pedro, João e Tiago, para o monte, Jesus estava orando. Depois foi que Jesus disse, ó, ficai aqui, vigiai comigo enquanto eu vou ali orar. Jesus foi se apartar, porque o que Jesus ia falar, eles não podiam ouvir ainda, mas Jesus estava orando com eles. Era o ritmo. Só que assim, só que eu aprendi, quero ensinar a vocês algo, irmão. Algo. Que as coisas com Deus, irmão, ela começa na intimidade. Irmão, eu já fiz um bocado de coisa hoje. Só que antes de eu fazer tudo isso, eu já tive a minha intimidade de madrugada com Deus. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Eu vou falar isso aqui, não é por soberba, eu vou falar isso aqui, irmão, como um exemplo para que vocês possam se espelhar em seu ensinamento. Todo dia eu acordo 5 horas da manhã. Para quê, pastor? De 5 às 6 eu fico numa intimidade com Deus. Só eu e ele. Todo dia, de 5 às 6 da manhã, é uma intimidade com Deus. 6 e 5 eu me levanto da oração, é que eu começo a fazer as atividades. Então eu tenho, e já faz tempo que eu tenho essa intimidade com Deus, esse compromisso com Deus. Então o meu dia a dia não está começando aqui. Não está começando aqui. Ela começa no secreto com Deus. Então eu tenho um secreto com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus. Você sair para trabalhar, tipo assim, olha como é estreito. Você precisa acordar, vamos supor, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Acorda às 5 horas, já vai para um secreto com Deus, de 5 às 6. Então, assim, Deus se agrada dessas coisas. Assim como nós se esforça, irmão, para a carne, para o físico, para o mundo, né? Para correr atrás, para as conquistas, Deus também se agrada quando você se esforça para buscar Ele. Mas tudo bem, isso não quer dizer que seja uma regra, tá, irmão? Obrigado. Mas assim, e principalmente aqui no versículo 7, ó, sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá. Ia até lá. Olha só, irmão, tinha um lugar isolado, tinha um lugar secreto, que era a intimidade de Moisés com Deus. Aí nós já vamos ver lá na frente, Deus mandando Moisés subir o monte. Moisés sobe o monte, passa 40 dias no monte e 40 noites com Deus, que é justamente aonde Deus entrega as pedras da lei, ou a lei escrita nas pedras. E quando Moisés desce, irmão, Moisés desce com o seu rosto transfigurado. O rosto de Moisés brilhava, que o povo não aguentava olhar para Moisés. Olha só, irmão, o que na presença... Por isso que lá no Salmo 16, versículo 11, fala assim, na presença do Senhor, abundância de alegria.
Tinha um pouco a glória de Deus E isso, Moisés desceu com a glória de Deus sobre a vida dele. É tanto que a Bíblia diz que Moisés tinha que colocar o véu sobre o seu rosto, irmão. poder apagar um pouco o brilho. Para que o povo pudesse olhar para ele. É igual você ficar olhando para o céu. Você vai aguentar muito tempo? Não vai, irmão. Agora você imagina, irmão, olha só, uma intimidade com Deus, o secreto com Deus. É forte, pastor Estevam. Irmão, isso é muito gostoso, irmão. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivo isso, irmão. Deus me dá direção no dia a dia, irmão. Senhor, o que eu vou fazer hoje? Senhor, me dá uma direção. Se eu sou humano, carnal, falho, eu tenho uma mente humana, mas o Senhor está no controle desse lugar. Como é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou direcionar? O que tem hoje preparado para mim, para me suportar, me ajuda na minha fraqueza, não deixa eu cair em tentação, me guia, Senhor, aqui estou entregando meu corpo, minha alma, meu espírito ao teu controle. Eu quero tudo fazer aqui diante da tua vontade. Olha só, irmão, você de manhã, irmão, você já está numa intimidade com Deus, colocando Deus, irmão, no centro da vontade, você no centro da vontade de Deus, pedindo a direção de Deus. Você não olhando, você olhando, mas não dando crédito para as dificuldades e as lutas que surgiu na sua casa, no seu casamento, na sua família, mas você está lá no secreto com Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, só está vendo como está a minha casa. Quem tem filho rebelde, Senhor, meu filho está rebelde, meu filho está nas drogas. Olha a minha filha como é que está. Olha aí a esposa no secreto com Deus, irmão, dizendo, pai, meu marido não larga a bebida. Cada vez mais está ficando pior. E aí, Deus, o que o Senhor vai fazer para me ajudar? Senhor, lá no trabalho está uma perseguição grande. O meu coordenador está me perseguindo, parece que quer me botar para fora. E aí, Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? Olha só, irmão. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos desse secreto com Deus. Olha só, irmão, quarto. É no quarto que construímos uma intimidade com Deus. O Espírito de Deus faz me lembrar quando uma viúva chega até o profeta e diz assim, profeta, tu sabes que o meu marido era profeta, teu servo. Só que ele morreu e deixou uma dívida. Só que os credores foram lá em casa para cobrar a dívida. Só que eles deram um tempo para me pagar, e se eu não pagar, vão levar meus 2 filhos para trabalhar para eles. Aí o profeta disse assim, o que você tem em casa, mulher? Ela disse assim, eu tenho um pouquinho de azeite. Então você vai fazer o seguinte, você volta, vai em toda a sua vizinhança, em todos os seus vizinhos, pede panelas emprestadas. E depois entra no teu quarto com os teus 2 filhos. Aí olha só, ela fez conforme o profeta direcionou ela entra no aposento dela, fecha a porta e ali começa o milagre no secreto acontecer. Olha só, irmão. Dá a panela aí, menino. Azeite. Dá a panela aí, azeite. Dá a panela aí. Acabou, mãe. Acabou, então pronto. Beleza. Aí agora imagina o aposento dela, irmão, cheio de azeite. E o azeite naquela época, irmão, era uma riqueza. Era um meio de sobrevivência. Aí a mulher agora, a viúva volta para o profeta e diz assim, profeta, ó, show de bola. Tá lá, minha casa tá cheia, as panelas tá tudo cheio de azeite. Tem muito, mas é muito mesmo, não é pouco não. E o que eu vou fazer agora, profeta? Aí o profeta disse assim, ó, você agora volta, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Mas aonde foi que, irmão, teve o processo?
particular, na intimidade. Mas esse é o grande problema. Será que a gente quer ter essa vida de oração? A gente quer ter essa comunhão? A gente quer perseverar? Porque se nós for ver dentro da Bíblia, irmão, nós vamos ver Moisés nessa intimidade com Deus. Nós vamos ver Abraão com essa intimidade com Deus. Nós vamos ver Isaac com essa intimidade com Deus. Nós vamos ver o próprio Jacó no vale de Jaboque com essa intimidade com Deus. Nós vamos ver Davi na Babilônia, estava dentro do seu quarto, a janela aberta para o lado de Jerusalém, fazia a sua oração 3 vezes ao dia. Nós vamos ver os apóstolos, irmão, depois que Jesus morre, ressuscita e volta para o céu, irmão, os profetas, os apóstolos, procurando lugar de oração. A gente vai ver, irmão, quando Pedro e Tiago estão presos e Tiago é morto, irmão, no outro dia ser Pedro, estava lá na casa se eu não me engano, de Marcos, estava lá, irmão, o povo orando, intercedendo, e o anjo foi lá na prisão, soltou Pedro. A gente vai ver o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele ensinando, irmão, para entrar no quarto, ter uma intimidade com Deus. Então, irmão, a nossa conquista ela começa no secreto com Deus. Assim como você chega para alguém que você confia, irmão, e ali você descarrega as suas mágoas, ali você desabafa os seus problemas, Deus está esperando isso no secreto contigo, no monte, no deserto, no quarto. Deus está esperando esse momento, só você e Ele, irmão. Só você e Ele. Eu aprendi, irmão, como lição, algo, eu vou passar como experiência para você. Eu precisei trocar meu óculos um tempo desse, e eu procurei ajuda de uma pessoa, e essa pessoa se disponibilizou em me ajudar. Se disponibilizou em me ajudar. Eu não queria que ela pagasse o óculos para mim, eu queria só que usasse o cartão dela, dessa pessoa. Só que essa pessoa ela não estava podendo me ajudar, e ela também não disse que não estava podendo me ajudar, mas ela disse que ia me ajudar, e passou dia, e o amigo meu, ele ficou sabendo disso, e ele pegou e me chamou. Disse assim: pastor, vem cá, o senhor quer trocar o seu óculos? Estou querendo. Disse assim: eu fiquei sabendo que você foi pedir ajuda a fulano. Fui. E resolveu? Não, resolveu não. Estou esperando até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que ele não tem condição de te ajudar. Ele não tem condição de ajudar. Por que você não me procurou? Eu disse: não, porque eu não queria perturbar você, irmão. Ele disse: não, você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender uma coisa. Não procure quem não possa te ajudar. Bora ali, entrou no carro, me levou na mesma hora, tirou meu óculos. Agora, eu trouxe isso, irmão, como experiência, sabe o quê? Será se Deus não pode resolver nossa causa? E esse amigo nunca jogou na cara, né, pastor? Como muitas vezes amigos não, a gente não. faz e joga na cara. Foi ele que se ofereceu. Então, quem se oferece não tem o que passar na cara. Exatamente. Não tem o que passar na cara. Quem se oferece não tem o que passar na cara. Tá entendendo? Quem chama se responsabiliza. Sim. Aí veja bem. Deus não chama eu e você para intimidade. Deus não chama eu e você para um secreto. Deus não está sempre convidando, irmão. Olha só, o próprio Jesus, Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que veja bem, irmão. Se não tiver cuidado, nós vamos estar igual Pedro, Tiago, João e os demais discípulos naquele barco, onde Jesus manda eles passar de uma margem para outra, e ali eles estão sofrendo na madrugada, porque de repente surge, irmão, um vento forte, o mar se agita,
E por mais experiência que eles tinham, irmão, de pesca, de mar, de barco, eles não conseguiram resolver. Eles não conseguiram resolver. E também nem chama Jesus. Só que aí Jesus, irmão, ele está no monte orando. Aí Jesus vai agora andando por cima das águas ao encontro deles. E mesmo assim, irmão, Pedro ainda não se contempla, ainda duvida, e diz assim, quando o Senhor diz assim, Pai, seja convosco, deixa eu passar e ir até vós. Ele disse assim, se é o Senhor, mandou ir até o Senhor. Jesus disse, você quer vir, pode vir. Pedro anda por cima das águas, irmão. Pedro anda por cima das águas. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, irmão. Pedro não tinha intimidade com Jesus? Vivia com Jesus? E por que Pedro duvidou? Olha só, irmão, um vento forte toca nele, não é isso? E ele começa o quê? A afundar. Mas vem cá, aquele vento não já estava ali? Aquele vento não já estava agitado? Aquele vento não já estava trazendo problema para eles? E por que agora um vento toca nele? E interessante, a Bíblia diz que ele começa a afundar, então não é de repente, é devagar. Graduado. Ele começa a afundar. Mas o que me chama mais atenção é que um vento distrai ele. E ele tira os olhos de Jesus, mas aquele vento já estava, aquele problema já estava. É tanto que quando Jesus pega ele, coloca ele no barco e diz assim, homem de pequena fé, porque duvidaste? Irmão, quem duvida não crê, irmão. Quem duvida está sempre vulnerável, irmão, às dificuldades, às lutas, problemas. Por mais que Jesus esteja operando um milagre, ele vai estar sempre duvidando. Pedro tinha mais o que duvidar, irmão. Se o cara estava andando por cima das águas, não tinha, irmão. Só que quem duvida vai cada vez mais se afundando. Quem duvida vai cada vez mais se afundando, irmão. Só que nós precisamos tomar uma lição nessa manhã, que em vez de duvidar, nós precisamos crer, acreditar na oração que nós fazemos. Quer ver, irmão? Eu vou te mostrar uma passagem em Marcos capítulo 11, versículo 24. Ó, Marcos capítulo 11, cadê? Versículo 24. Eu acho muito interessante essa passagem. Gosto muito dessa passagem aqui. Olha só. Por isso vos digo que todas as coisas que pedistes orando, crede, receber, e telá-los-á. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Tudo que tu pedir orando, creia que tu vai receber. A Bíblia vai dizer, irmão, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, acredite, creia que Ele existe. Irmão, sabe qual é o maior problema na vida do ser humano? É a falta de fé. Ele até ora, até jejuma, até entra no quarto ou sobe monte ou vai para o deserto, mas está sempre dando, irmão, mais ibope os problemas do que o que ele colocou diante de Deus. O Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Agora você imagina, irmão, o rei Asa. O rei Asa, Miqueias, ele recebe
uma carta. Olha, tá vindo aí um bocado de gente, de exército, se ajuntou aí o país tal, tal, tal. Tá uma multidão, igual gafanhoto, estão vindo para cá para te pegar e pegar Judá e Jerusalém. E agora? O rei de Israel. E agora? Vou fazer o que agora? Tenho arma, tenho soldado, tenho tudo. Que no caso aí é o rei Josafá, não é o rei Asa, não. O rei Asa já é outra história. O do rei Asa, o senhor vai dizer assim: rei Asa, enquanto tu estiver comigo, eu estarei contigo. Mas se tu me abandonar, eu te abandonarei. O caso de Josafá é esse que eu estou falando aqui. Aí o que Josafá faz, o rei Josafá? Ele pega, reúne o povo, vai para o pátio do templo, e agora ele vai convidar o povo a buscar a Deus. Olha aí. Olha o rei dependendo de Deus. Olha o rei agora incentivando o povo. Imagine ali no meio daquele povo assim, ó, que rei frouxo. Ó, agora o rei está se acovardando. Ó, um exército desse aqui. Treinou todo dia para quê? Mas assim, irmão, sabe o que eu aprendo? Tem muitas coisas na nossa vida que é melhor nós ir para o secreto. É melhor nós ir para a intimidade com Deus. Irmão, nunca queira se mostrar forte sem a direção de Deus. Veja bem, Deus está querendo escolher um rei segundo o coração dele. Samuel, que era o profeta, vai na casa de Jessé, que lá tem o rei que eu já escolhi, que é segundo o meu coração. Samuel vai lá, e agora vão sentar para comer. Só que aí Samuel diz assim, não, peraí. Deixa eu fazer lá alguma coisa que Deus está mandando. Vem cá, fulano. Certamente é esse aí que é o rei de Israel. Eu disse assim, não é essa, mano. Não, não é você não. Agora esse aí não tem como. A aparência do cara, olha aí o braço do cara, irmão. Olha aí o cara aí é top para ser rei, né? E Deus diz assim, não é. Terceiro, agora não tem como não ser. Não, Samuel, ainda não é isso. Aí Deus disse assim, Samuel, tu olha para a aparência e eu olho para o coração. Não é isso. Acabou os filhos de Jessé. E aí, Jessé, tem mais algum filho aí? Ou é esses aqui? Não, tem um que é o menor, que está lá cuidando das ovelhas. Foi mande chamar ele, que nós só vamos sentar à mesa depois que ele chegar aqui. Irmão, quando Davi entra dentro de casa, irmão, o coração de Deus se alegra. E Deus disse assim, é esse aí, Samuel. O homem segundo o meu coração que vai reinar sobre Israel. Aí, olha só, Samuel vai ungir Davi. Agora, olha só, irmão, a unção de Deus. Olha só, o homem cheio do Espírito Santo. Porque, se eu não me engano, é 1 Samuel capítulo 13, ou é capítulo 16, que vai falar que o Espírito de Deus se apodera sobre Davi. Aí é onde depois, lá na frente, que ele dá o testemunho para o rei Saul, que estão tudo com medo de enfrentar Golias, diz assim, olha, na minha intimidade, ninguém viu, mas chegou um urso, e ali quis devorar a ovelha do meu pai, eu peguei e ali lutei com o urso e matei o urso. Outra vez chegou um leão, pegou uma ovelha e ia levando, tomei a ovelha da boca do leão, peguei o leão, rasguei no meio. Olha só, irmão,
na intimidade, acontece cada coisa que as pessoas não vê. E Deus te dando a vitória. Agora, olha só, irmão, o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, olha o que acontece. Por isso que Jesus disse, eu vou voltar para casa, para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador que fique convosco para sempre, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Agora, imagina aí, irmão, se eu e você entender essas coisas e começar a ir para o secreto com Deus, para a intimidade com Deus, irmão, tem coisas que não precisa você falar para ninguém, fala só para Deus. Fala só para Deus, irmão. Tem coisas que é você e Deus, irmão. Irmão, por que Jesus muitas das vezes subiu o monte sozinho? Por que Jesus muitas das vezes, quando os discípulos acordavam, Jesus estava na madrugada orando? Porque tem coisas que era só Jesus e o Pai. Tem coisas que é só você e Deus, irmão. Tem coisas que é só eu e Deus, irmão. Tem coisas que ninguém vai conseguir resolver o nosso problema, é só Deus. Só que nós preferimos dar o nosso jeitinho. Depois que nós quebra a cara, é que nós se volta para Deus. Aí muitas das vezes nós se frustra, se entristece, se decepciona. Ai, bota a culpa no fulano que não quis nos ajudar. Não, irmão. É porque Deus está esperando você procurar Ele. O secreto com Deus, irmão. A intimidade com Deus. É o que Jesus aqui, irmão, ele fala. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Falar com Deus em particular é tão importante que o próprio Jesus se afastava dos discípulos e das multidões para ir a um local isolado a fim de conversar com o Pai. E podemos ver isso no próprio Mateus capítulo 14, versículo 23, Marcos capítulo 1, versículo 35. Os heróis da fé do passado, como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Daniel e tantos outros, do mesmo modo, cultivavam esse hábito. A oração coletiva também é muito importante e deve ser praticada, mas não substitui nossos momentos a sós com o Senhor. Com o Senhor. Agora, olha só Jesus ensinando algo muito interessante. Na questão de quando Jesus ensinou o seu discípulo a orar. Jesus não ensinou nós termos uma oração repetitiva. Não. Jesus nos deu uma base de como orar, seu Adilson. Depois eu vou trazer até o ensinamento sobre a oração do Pai Nosso. Que muitos acham que a oração do Pai Nosso é como uma oração repetitiva. Não é. Essa oração do Pai Nosso é uma base de como nós devemos orar a Deus. Aí, quando o Senhor diz assim, quando vos orares, orareis assim, Pai Nosso. O que quer dizer isso, irmão? Ele está quebrando uma distância. Ele está quebrando uma distância. De nós e de Deus. Isso, ele está colocando, sabe o quê? Duas pessoas, uma perto da outra. Pai Nosso. Pai Nosso. Intimidade. Ô pai, estou precisando conversar com o senhor. Oi, filho, pode falar. Intimidade. Comunhão, presença. Então ele está quebrando essa barreira. Como se fosse uma casa, pastorzinho. 10 filhos, tudo. Aí só que tem aquela intimidade. Ô pai, quero conversar com o senhor longe do Miqueias, longe só de Deus. É onde entra o culto, no quarto, né? Que eles se falam, nos seus aposentos, né? Agora eu pergunto, irmão, como está a tua comunhão com o teu pai?
Faz quanto tempo que você não vai à casa do pai? Faz quanto tempo que você não conversa com seu pai? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer assim, ó, não entristeceis o Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Você já deu um bom dia para o seu pai hoje? Você já pediu a bênção para o seu pai hoje? Você já conversou com o seu pai hoje? Você já pediu um abraço para o seu pai hoje? Esse abraço, irmão, ele significa misericórdia, compaixão, amor. É o abraço que o pai deu no filho pródigo. Como é que está a nossa relação com Deus? Como é que está, irmão? A minha, a tua, a nossa relação com Deus. Deus não nos abandonou, Ele sempre nos procura. Ó, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que na virada do dia, todo dia o Senhor ia no jardim do Éden. Olha só, Deus criou Adão e Eva e Deus não abandonou. Todo dia Deus ia no jardim do Éden. Todo dia na viração do dia. Só que teve um dia que Adão e Eva pecou. E quando o Senhor chega lá no mesmo horário, o Senhor achou estranho. Cadê Adão e Eva? Todo dia quando eu chego eles estão aqui. Adão e Adão calado. Adão e Adão calado. Adão. Oi, Senhor, cadê tu, Adão? Eu estou aqui, Senhor, atrás da árvore escondido, porque nós estamos nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Olha só, aquela relação, aquela intimidade acabou, irmão. Mas não era tão gostoso. Deus saía do seu trono e via e estava vindo onde o casal estava. Irmão, se nós formar uma intimidade com Deus, Deus tem prazer de sair do seu trono e vir, irmão, aonde você está. Agora você imagina, Miquel, eu tenho um compromisso todo dia, 5 horas da manhã com Deus, Deus sabe. Só que 5 horas da manhã Deus está lá me esperando. Mas eu não vim para esse dia. Aí eu deixei Deus esperando. Pois bem, claro, é evidente, irmão. Tem momentos na nossa vida, pela nossa fraqueza carnal, pela nossa fraqueza, tem momentos que nós estamos debilitados. Não quer dizer que eu não possa falhar um dia desse. E Deus sabe. Só que quando nós formamos uma intimidade e o Senhor vem todo dia ali, eu tenho que ter a consciência. Está perto do meu Senhor chegar. Está perto do meu Criador, está perto do meu Pai chegar. Irmão, e é gostoso. Irmão, como é gostoso você ter um lugar secreto para ter uma comunhão com Deus, irmão. Você acha que não. Irmão, Deus é um Deus invisível. Mas a Bíblia diz que Ele é bem presente na hora da angústia. Clama a mim e responder-te-ei. Se tu me buscar de todo o coração, vai me achar. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá todo o respaldo, cara, para que eu e você venhamos acreditar
que nós não estamos só nessa luta, nessa dificuldade, nessa terra, irmão, aonde, irmão, a tendência é piorar, não é melhorar, aonde a corrupção, aonde o sistema, irmão, satânico, irmão, opera. E Jesus foi que disse isso. O mundo, ele é controlado por quem? Satanás. O mundo jaz do maligno. Foi Jesus que falou isso. Mas Deus já autorizou Satanás a tomar conta do mundo? Não entendi. Deus autorizou Satanás a tomar conta do mundo? Desde o começo. Desde o começo já? Na verdade, assim, ó, Satanás é usado por Deus, irmão. Uhum. Porque Satanás, ele é como um carrasco. Ó, você vê quando Satanás queria tocar em Pedro, ele foi pedir permissão a quem? A Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que não desfaleça a tua fé. Jesus não disse: Pedro, eu impedi de Satanás não tocar em você. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu roguei ao Pai para que a tua fé, Pedro, não desfaleça. Você vai passar pelo processo. Satanás vai te provar. Mas a minha oração foi que a tua fé não venha desfalecer ao ponto disso tu se desviar. Olha só, irmão, vamos lá para o Velho Testamento. Toda vez que Israel pecava contra Deus, o que Deus fazia com esse povo? Com o povo dele? Entregava na mão de quem? Satanás. Dos inimigos. Dos inimigos. Dos outros reis. Só que agora, irmão, é no mundo espiritual. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Ah, eu quero ir para o mundo. E olha o que Satanás ofereceu para Jesus, irmão. Quando levou Jesus, irmão, para um lugar alto, mostrou todo o seu reinado na terra. Se curvar, tu me der. Se tu se curvar, te dou tudo isso aí. Então Satanás opera. Satanás hoje é como se fosse um carrasco. Tá entendendo? Ah, não quer servir a Deus, não quer servir o mundo, Satanás vai te pegar. Ele te pega, ele te dá as coisas, depois toma tudo. É enganador. A Bíblia diz que ele é enganador. Vai dar mentira, né? Mas vamos lá, irmão. Vamos lá. Deus está me chamando, te chamando, nos chamando para um secreto com ele. A melhor coisa, irmão, é ter intimidade com Deus. Você só vai conhecer a voz de Deus. Você só vai, irmão, conhecer Deus quando você tiver uma intimidade, uma comunhão, um secreto com Deus. Ele existe, ele ouve, ele fala. Ele manifesta o seu poder, o seu desejo, o seu querer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. No Salmo 139, Davi vai falar que ele está em todo lugar. Ele manifesta o seu poder antes de Davi, irmão, ser gerado. Deus já contemplava cada osso sendo formado na barriga da sua mãe. Então, Deus, irmão, é o Deus que pode ajudar eu e você. Glória a Deus. Eu e você. Pega essa visão. Pega essa palavra. Deus está te esperando, irmão, para o secreto, para a intimidade. E quando você, irmão, ir para o secreto com Deus, irmão, diz: Senhor, está aqui o teu servo. Está aqui a tua serva. Deus, eu preciso conversar com o Senhor. Deus, eu preciso, Senhor, que o Senhor me ouça. Senhor, não fala nada, só me ouça. E ali, irmão, ó, descarrega. Por isso que tem uma passagem que diz assim: ó, lança toda a tua ansiedade, se eu não me engano, é Filipenses capítulo 4, versículo 6 ou é 7. Lança diante do altar do Senhor toda a tua ansiedade. Humilhai-vos diante da mão potente de Deus e ao seu tempo ele te exaltará. Aí nós estamos se humilhando para A, B, C e D, e com Deus nós não queremos se humilhar. Faz um propósito. Se essa palavra está falando contigo, faz um propósito. Se essa palavra está falando conosco aqui, faz um propósito, irmão. Vai pôr intimidade com Deus, vai pôr comunhão com Deus. Marca um horário com Deus, irmão.
Convida Deus para o secreto. Jesus, irmão, ele veio para nos ensinar. E nós estamos aqui, irmão, diante de ensinamento. Agora, se a gente vai colocar em prática, o problema é nosso. Mas Deus está dando a solução. Até quando tu vai sofrer? Até quando tu vai estribuchar nos teus próprios entendimentos, nas tuas próprias forças? Até se cansar? Até não dar mais, só Deus? Aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação, Marcos capítulo 5, do 25 ao 31, ela passou 12 anos, irmão, gastando o seu dinheiro nos médicos e nos remédios, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E ela ouvia a palavra de Deus lá dentro. Porque tinha mulheres que andavam com Jesus, que no tempo, que é o tempo da mulher, o tempo da menstruação, né, como chama? Da impureza. Da impureza, né? Ela precisava ir para esse arraiá, que é chamada arraiá das impuras, que precisava passar 8 dias. Passava 8 dias. No 8º dia, o sacerdote tinha que se examinar. Se ele estivesse livre, ou se ele estivesse estancado, voltava para casa viver sua vida normal. Mas todo mês... Todo mês tinha que ir. Só que essa mulher foi para passar 8 dias, já estava 12 anos. Agora você imagina aquelas mulheres que iam, voltavam as mulheres que andavam com Cristo e falar para ela, mulher, nós andamos com Jesus. Olha, Jesus curou o cego de Jericó. Não tinha nem os olhos, não tinha. Ele não era só cego, nem tinha nem os olhos. E ele gritou por Jesus, Jesus parou, mandou chamar ele, disse, o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. E Jesus disse, feito segundo a tua fé. E ficou enxergando. Pastor, esse é o cego que tinha capa babilônica, não era? É. Aí veja bem, uma viúva que estava indo enterrar o seu filho. Nós entramos na cidade. Eu estava lá, mulher. E Jesus, quando é fé, toca no caixão. E manda a mulher parar de chorar. E nós ficamos assim, como é que a mulher vai parar de chorar se o filho está mordendo o caixão? Mas Jesus disse para o menino, levanta. E o menino ressuscitou, levantou, e a mãe levou ele de volta para casa vivo. Então, mulher, Jesus pode te curar. Não, mas ela estava confiando no dinheiro, confiando nos médicos, confiando nos remédios. Só que a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Só que a Bíblia diz que ela perdeu tudo, agora ela começou a dar ouvido à palavra de Deus. Quando ela deu ouvido à palavra de Deus, ela tomou uma atitude. É uma atitude que Deus está esperando que eu e você tome, irmão. Até quando nós vamos se estribuchar no nosso próprio entendimento, na nossa força, irmão, isso vai se acabar. Isso vai se acabar. Se você é inteligente, se você é sábio, procura um secreto com Deus. Convida Deus. Olha só, irmão, o rei Josafá, por mais arma, soldado que ele tinha, ele ajuda o povo e vai buscar a presença de Deus, e Deus dá a vitória sem Josafá lutar. Olha o que Deus diz para o rei Asa. Rei Asa, enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Mas quando você me abandonar, eu vou te abandonar também. Então Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Deus é tudo para nós, irmão. O que nós estamos esperando? Irmão, na verdade, Deus só quer ser reconhecido, adorado como teu Deus, como teu Pai, como teu Senhor. Se você for ver a Bíblia, é Deus que faz, irmão. Só que aí nós queremos fazer o que Deus é Deus que faz, e nós não vamos conseguir, porque nós não somos Deus, irmão. Nós somos homem limitado, pecador, e Deus é Deus, Criador, Santo, Poderoso, Eterno. Até quando nós vamos ter a nossa mente fechada? Até quando nós vamos deixar o orgulho, irmão, falar mais alto do que a nossa necessidade?
Tem pessoas que Deus usa para nos ensinar, para nos instruir. Como nessa manhã, irmão. Deus, pela sua misericórdia, está me usando para te dar direção, para a tua vitória. E eu sou um exemplo disso, porque o que eu estou pregando aqui, eu vivo isso no dia a dia. Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa vitória. Eu já tenho testemunhado, irmão, muitos milagres de Deus, irmão, nessa minha caminhada. Nessa caminhada. O segredo da tua vitória, irmão, é ter uma intimidade com Deus. É reservar um lugar secreto, só você e Deus e mais ninguém. Amém? Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Até aqui, Deus, pela sua misericórdia, colocou as suas palavras na minha boca. Cabe nós colocar em prática. Glória a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Pai. E eu vou pedir ao irmão Francisco para fazer essa oração de agradecimento e apresentar também nós, o povo aí da live. Glória a Deus. Fecha nossos olhos e agradecemos. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Espírito Santo. Obrigado, manhãs, Espírito Santo, meu Pai. Senhor Espírito Santo, meu Deus, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor possa abençoar a cada irmão presente aqui nesta oração, Senhor. A cada irmão na live, Senhor, que necessitou dessa palavra, que essa palavra possa entrar na tábua de seus corações e fazer Deus Todo-Poderoso. Aquele que somente o Senhor e o seu coração sabe o íntimo de cada um, Pai. Cada irmão, cada irmã na mão deste dia. Que o Senhor possa nos abençoar todos aqueles que estão lá fora. A tua palavra não volta vazia, tua palavra. Pai, que o Senhor possa ser na vida do nosso pastor, para que todos os dias, pela manhã, Ele possa nos dar um ensino bíblico, nos orientar, dar o caminho da salvação, a salvação que vem de Deus, que vem de Jesus. Nos ajuda que o Senhor possa fazer dele a interligação entre o Senhor e Ele conosco. Pai, que o Senhor vai poder nos levar hoje nesse dia, Senhor, abençoar nós, a nossa venda desses tapetes, ó meu Pai, que será necessário para o cumprimento do seu trabalho aqui nesta casa. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Quem dirá? Está terminado. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Glória a Deus.